contraditória para muitas pessoas. O do como se relacionar, enfim, como duas pessoas assexuais podem ou não se relacionar. E de nada mais é do que como elas quiserem, igual todas as pessoas do mundo. Não é por causa disso que a relação delas se pauta assim ou assado. Entendi. E então você diferencia bem a questão romântica da questão sexual, né? Do desejo. Para você foi difícil se chegar a essa descoberta, se identificar como assexual na sua adolescência? Eu acho que se alguém tivesse me contado isso quando eu estava no primeiro colegial, essa pessoa teria me poupado de muito sofrimento. Porque eu acho que é libertador para muitas pessoas entrar em contato com esse conhecimento, como eu tinha te falado. De que é como se você pensasse durante muitos anos que tudo que você sente está errado e que você que não está entendendo, sabe? Você que tem que se adequar. E daí depois você percebe que não, que a sua manifestação de você espontânea é aquilo que é mais verdadeiro de você colocar para o mundo. É a melhor versão do que você pode ser para você, sabe? Então, eu espero também que o meu filme possa fazer com que pessoas entrem em contato com esse conhecimento mais cedo. A ideia do filme é dar essa visibilidade, Sim. né? E fazer com que as pessoas entrem em contato com o assunto. E quando você começou a falar para sua família ou para os seus amigos, enfim, da ideia desse filme, de fazer o filme, qual foi a recepção deles? Eu acho que as pessoas mais velhas têm uma dificuldade maior em entender essa questão, principalmente com a explosão de se falar sobre as minorias agora, que eu acho extremamente válido, e muitas vezes a sexualidade ela acaba sendo uma das minorias menos tratadas, porque as questões elas são menos diretas e aparentes. Então, por exemplo, uma questão que a gente discute num grupo que eu frequento sobre estudos da sexualidade é questões judiciais sobre a união de duas pessoas que escolhem, por exemplo, não fazer sexo. Então, muitas vezes essas pessoas podem ter os seus direitos anulados por escolherem ter uma relação não sexual. A sociedade ainda não está preparada para incluir os assexuais, porque a estrutura básica dela gira em torno desse lugar hipersexualizado, ou desse lugar, por exemplo, do sexo como reprodução, como necessidade vital. E, inclusive, você falou do grupo, né, de estudos, dessa roda de conversa. Como que é para você quando você descobriu outras pessoas que também tinham essa questão do desejo sexual diferente do padrão? Essas pessoas, elas são jovens? Qual é o perfil desse grupo? O grupo, no caso, é bem variado. Tem pessoas, tanto pessoas jovens, até mais jovens do que eu, quanto pessoas bem mais velhas. Quando eu comecei a procurar e pesquisar para juntar material para solidificar o roteiro do filme, eu acabei entrando em contato com uma grande variedade de pessoas. Era uma coisa assim, parecia que essas conexões só se estabeleciam assim, do nada eu só encontrava elas ou pela internet ou mesmo na vida. E também perfis absolutamente variados, assim. Você vê que existe uma vontade de expressão, mas não existe um apoio sólido, que essa, na verdade, é a ideia do grupo que a Cris fez lá na Casa da Luz, né? Criar essa rede de apoio entre essas pessoas que estão com vontade de manifestar isso, com vontade de se posicionar até politicamente sobre isso, ou de se expressar apenas com relação a essa questão, que não enxergam isso em nenhum outro lugar do cotidiano, porque muitas vezes isso acaba acontecendo só na internet. É muito mais fácil você ver engajamento em fóruns, por exemplo. Entendi. Agora, você fala que a sociedade ela é muito hipersexualizada e a minha dúvida é a seguinte: nesse grupo de estudos de assexuais, as pessoas falam da pressão que elas sentem de muitas vezes chegar a fazer sexo para agradar um parceiro ou para não se sentirem tão estranhas, tão fora da sociedade? Nesse grupo, no caso, está mais começando assim o projeto.
E as pessoas falam sobre essas questões pessoais também. As pessoas, inclusive eu acho que a grande força desses lugares de internet também está aí, das pessoas poderem debater sobre essas questões, poderem expor essas questões e verem como outras pessoas que sentem coisas parecidas com as dela expõem, né, como que elas lidam com isso. E daí, a partir dessa, enfim, conexão dessa coletividade, isso também vai se solidificando na questão do, olha só, eu não sou tão estranha assim, sabe? Alguém mais pensa assim, muitos mais alguém pensam assim. É interessante também que quando eu fui apresentar o filme para a FAAP, eu tive que fazer um pitching, né, uma apresentação para defender o projeto e daí ele ser aprovado ou não. E muitas pessoas nos dias que se seguiram depois dessa apresentação, porque eu expliquei, enfim, o que era sexualidade também, porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Muitas pessoas se manifestaram no sentido, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas isso faz todo sentido na minha vida. E é uma coisa assim, justamente, quanto mais pessoas entrarem em contato com isso, mais pessoas vão se enxergar dentro disso, porque não está tão distante assim. A gente estava conversando antes, né, que muitas vezes o assexual, ele prefere conversar com a pessoa do que realmente praticar o ato sexual. É assim que a pessoa se sente? Como é? Qual é a sensação? É uma coisa que eu já discuti bastante com outras pessoas assexuais, é a supervalorização, por exemplo, do prazer sexual. Então, outras formas de prazer que para essas pessoas podem ser tão ou mais explosivas, enfim, emocionantes, despertar muito mais do que o prazer sexual. E não é uma questão do assexual sentir o prazer físico sexual de uma forma diferente, mas está mais relacionado ao valor que você atribui àquilo, ao quanto aquilo é uma necessidade, em que lugar está esse prazer. Então, por exemplo, existem pessoas assexuais que podem se relacionar com pessoas não assexuais ou alossexuais e realizar atos sexuais ou manifestações sexuais para agradar um parceiro ou parceira, justamente por ser indiferente a essa questão. Não é necessariamente uma questão incômoda, mas é uma questão de não valorizar tanto assim, não colocar isso nesse lugar tão, entende, pedestal social que é colocado. Porque a gente tem, inegavelmente, o prazer sexual na sociedade como, né, lá em cima. E você falava também que tem casos de pessoas casadas que muitas vezes se percebem assexuais. Como você teve contato com essas pessoas mais velhas? Sim, tive contato também com pessoas mais velhas, pessoas que descobriram, assim, depois de 40 anos de casado, e, tipo, descobriram a sua própria sexualidade por entrar também em contato com esse conhecimento e, enfim, essas nomenclaturas. E, assim, isso não necessariamente precisa mudar a dinâmica de vida delas, onde elas são felizes, estão ali, sei lá, com uma família, de repente. Mas mudou a forma como elas lidavam com elas mesmas. E eu acho que é aí que mora um lugar mais legal dessa discussão, sabe? Porque mesmo para as pessoas que não se identificarem com nenhum lugar da esfera da sexualidade, isso vai fazer elas repensarem qual o lugar desse prazer na vida delas. Como elas lidam com isso, de certa forma. E pensar nessas outras possibilidades de lidar. Você falava também, já finalizando aqui, Laura, que é mais uma questão de vontade ou falta de vontade, né? Não é necessariamente um diagnóstico que a pessoa precisa ter. Então, só para ajudar as pessoas que estão assistindo a se identificar ou não com isso, né? Como que você orientaria, você que já leu um pouco sobre o assunto, fez esse filme também sobre a comunidade, também sobre os assexuais, como as pessoas podem identificar? Existem sintomas ou não? É falta de vontade? Por onde elas devem ir para tentar se descobrir nesse caminho? Eu acho que a palavra sintoma é um pouco ruim pra gente usar por causa da questão médica, né? Fica parecendo que isso é, por exemplo, um problema médico. Né? Mas eu pessoalmente tive muito em contato com essa informação por causa de acesso à internet, justamente por essa questão de se expor menos. Então você chega ali
Ninguém tá vendo o que você tá pesquisando e você vai lá e dá uma olhadinha e de repente isso te faz todo sentido, sabe? Mas eu acho que justamente é pensar nesse lugar de que essa informação ela pode ser extremamente útil para esse entendimento do pessoal. Então, você ir atrás disso na internet, você ir atrás dessas pequenas comunidades, a gente tem uma página também que tem esse entendimento de tentar, enfim, mostrar que todas essas variáveis... Então, por exemplo, tem uma menina no grupo que ela trabalha com expansão das nomenclaturas dentro das esferas da sexualidade e da romanticidade. E, assim, ó, tem gente que vai olhar e pensar, quanta caixinha, sabe? Nem tem tanta coisa assim. Mas, no fundo, isso são só formas de fazer com que as pessoas se sintam mais contempladas, de que a maneira como elas se sentem com relação ao mundo não seja lida de maneira nenhuma como errada, mas que elas possam se expressar plenamente da maneira que elas escolherem ser. Então, essa autoidentificação, ela passa por esse lugar de você procurar se entender com relação ao outro. Porque você não, sozinho também. Entendi. Bom, Laura, então, deixa um convite aí pro pessoal para assistir o seu filme, como é que vai ser lançado no ano que vem, né? O lançamento, por se tratar também de um TCC da FAP, o lançamento ocorre na FAP, né? E a gente ainda não tem previsão para a banca, mas o lançamento vai ser aberto, dá para acompanhar pela página do Facebook também, que é A Sexualidade, com um HA de existir, né? E lá a gente vai mandar mais informações sempre sobre como está o processo do filme, que agora está na finalização, e sobre esse lançamento e outras sessões que vão ocorrer no ano que vem. Tá legal. Laura, eu queria agradecer pela sua vinda aqui. Obrigada. Contar um pouquinho sobre a sua experiência, também sobre o seu filme. É isso, pessoal. Boa tarde a todos e muito obrigada pela atenção.